Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e, excepcionalmente, no vídeo de hoje nós estamos aí num cenário novo. A partir de agora, esse vai ser o nosso cenário principal aqui do canal. Nos últimos dias não tivemos vídeo justamente porque eu estava me adaptando ao novo ambiente, né? Resolvendo alguns problemas de internet. E também fazendo a montagem aqui do nosso cenário. Não está acabado ainda, quero colocar aí algumas coisas ali atrás, algum quadro, alguma coisa. Eu até tentei colocar um LED ali atrás daquela TV, mas ficou meio estranho, porque a frequência do LED não bateu com a frequência da câmera, então ficou meio piscandinho. Eu resolvi cancelar o LED. Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Então se você gosta do canal, você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa um curtir no vídeo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. O tema do vídeo de hoje foi sugerido aí por um inscrito, que é falar sobre furacão. Mas o que tem a ver furacão com engenharia civil? A pergunta dele foi bem sucinta e bem interessante, por assim dizer. Ele perguntou: Felipe, será que uma edificação do Brasil suportaria o vento de um furacão, por exemplo, que a gente costuma ver aí nos Estados Unidos e até naqueles filmes hollywoodianos? Será que as nossas edificações, as nossas construções teriam a capacidade de resistir a esses fortes ventos? Então esse é o tema principal do vídeo e vem comigo que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Bom, aqui no Brasil a gente pode se considerar um país abençoado, né? Até porque nós não temos problemas com o vento. O vento aqui de vez em quando bate forte, mas é um vento que para os americanos é uma brisa de verão. O nosso vento aqui gira em torno aí de 50 metros por segundo, na pior das hipóteses, enquanto lá nos Estados Unidos existem ventos até de 100 e poucos metros por segundo, que eu já vou fazer uma conversão para vocês quando eu estiver falando aí das categorias dos furacões, quanto isso equivale em quilômetros por hora. Mas imaginem, uma partícula de poeira dentro ali de um vendaval consegue se movimentar 100 metros em 1 segundo. Isso é muito rápido. Então, só para vocês terem uma noção aí da velocidade do vento de um furacão, por exemplo. Antes da gente adentrar no tema principal, se essas nossas edificações aguentam ou não aguentam, vamos entender um pouquinho como é que funcionam os furacões, né? Quais as categorias e quais as velocidades características médias aí do vento de um furacão. Para vocês terem uma ideia, um furacão ele é dividido em 5 categorias, que vai da categoria 1 a 5. Fala, não me diga! A categoria 1, só para vocês terem uma noção aí da velocidade do vento, começa aí com uma velocidade aproximada de 119 km por hora até 153 km por hora. Como eu tinha dito para vocês, aqui no Brasil a gente trabalha aí com as isopletas, né, que é uma espécie de um ábaco que a gente consegue verificar as velocidades do vento em várias regiões do país. Então, esse é o nosso principal ponto de referência quando a gente vai dimensionar uma edificação para as cargas dinâmicas do vento. Então, quando a gente quer calcular a pressão dinâmica do vento, inclusive estou devendo um vídeo para vocês sobre esse assunto, então me cobrem aí nos comentários sobre esse vídeo de pressão dinâmica, que eu vou ensinar vocês a como calcular essa pressão dinâmica. Quando a gente vai fazer esse cálculo da pressão dinâmica, nós temos que colocar uma velocidade característica do vento e chegar nessa pressão dinâmica. Então, esse é um furacão de categoria 1, de 119 km por hora até 153 km por hora. Um categoria 2 vai de 154 km por hora até 177 km por hora. Mas Felipe, quanto que isso dá em metros por segundo? Porque quem já viu as isopletas consegue ver que a gente trabalha em metros por segundo. Um categoria 2, na velocidade máxima de 177 km por hora,
vai dar aproximadamente aí 49 metros por segundo. É só a gente dividir por 3,6, né, que é a conversão direta de quilômetros por hora para metros por segundo. Então vai dar 49 metros por segundo, o que é o máximo quase que a gente faz as considerações das isopletas aqui no Brasil. Então, quando nós vamos dimensionar uma edificação na região sul do Brasil, que tem uma velocidade característica maior, nós vamos considerar 50 metros por segundo de velocidade do vento, que seria o equivalente a um categoria 2, né, o furacão de categoria 2. Um categoria 3, por exemplo, ele vai partir de 178 km por hora até 209 km por hora, que é uma velocidade em metros por segundo de aproximadamente 58 metros por segundo, que é superior ao que a gente considera aqui no Brasil. Então, teoricamente, a gente dizendo, né, podemos considerar que aqui no Brasil nós calculamos até um vento de um furacão categoria 2. Apesar de no Brasil não ocorrer tantos desses fenômenos, né, com velocidades tão altas assim, né? Para vocês terem uma noção, a velocidade mais alta do vento registrada aqui no Brasil foi de 118 km por hora, que foi em 1996 em São Paulo. Mas nós tivemos recentemente aí alguns casos, principalmente em Santa Catarina, onde os ventos ali, eu acredito eu, que superaram essa marca, mas não tiveram registros oficiais para que pudessem entrar ali nessas estatísticas. Mas eu acredito que tenham superado 118 km por hora, mas a gente não pode ter certeza. O furacão de categoria 4, ele parte dos 209 km por hora até os 249 km por hora. Eles são mais raros de acontecer, assim como os de categoria 5, que tem uma velocidade acima dos 250 km por hora, que são ainda mais raros de acontecer. Acontecem em zonas de baixa pressão, onde o ar frio se choca com o ar quente, e principalmente quando há uma tempestade, por exemplo. Mas vamos ao foco principal. Será que as edificações aqui do Brasil suportariam uma rajada de vento, como, por exemplo, um furacão de categoria 2 ou categoria 3? E eu posso dizer que, teoricamente, sim. Se for uma edificação que foi dimensionada, por exemplo, para a região sudeste, com uma velocidade de 50 metros por segundo, a gente conseguiria suportar tranquilamente uma velocidade de 50 metros por segundo, o que equivale a um categoria 2 e a uma pequena parcela ali do categoria 3. Né? Por quê? A grande diferença entre as edificações aqui do Brasil e as edificações dos Estados Unidos, por exemplo, que é o país que eu vou usar como referência, é a técnica executiva. Aqui no Brasil, nós utilizamos alvenaria e concreto armado. Nos Estados Unidos, eles utilizam muito a técnica do wood frame, né, que é aquelas estruturas de madeira que são infinitamente mais leves do que as alvenarias que nós utilizamos aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a estrutura de wood frame, né, uma casa pronta de wood frame, vai pesar cerca de 10, 11 vezes menos do que uma estrutura em alvenaria, do que uma estrutura em concreto armado. Então, nesse caso, a alvenaria se sai melhor porque ela tem uma massa maior, ou seja, ela tem uma inércia maior. O vento tem uma maior dificuldade em tentar movimentar essas estruturas. Mas, ainda assim, isso depende diretamente do formato, do posicionamento e da vizinhança dessa edificação. Por exemplo, se for um prédio muito alto e esbelto e tiver ali, por exemplo, uma geometria que favoreça em uma das suas faces que o vento possa carregar ali uma pressão maior, esse edifício vai ter que ter uma certa elasticidade para absorver essas movimentações, assim como acontece com o edifício Millennium Palace lá em Balneário Camboriú, quando tem um vento ali aproximadamente de 90 km por hora, que dá ali cerca de 35 metros por segundo, 35 ou 25, não me lembro, eu não sei se é 90 km por hora, mas é nessa média aí,
nós temos ali uma certa movimentação causada justamente porque o edifício é muito alto. Ele é o edifício mais alto daquela região e aquela região também é uma região que venta muito. Então, as edificações aqui no Brasil, elas levam vantagens em cima das edificações dos Estados Unidos justamente por conta da técnica de execução. Nós aqui temos uma massa maior do que lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a técnica do wood frame, ela é a principal técnica executada. Então sempre quando tem um furacão, a gente costuma ver aquela devastação total. Não tem nenhuma casa que fica de pé. Algumas que ficam de pé são as casas justamente que são em alvenaria ou em concreto armado. Certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro aí o que eu quis dizer nesse vídeo. Também tenho uma proposta de vídeo para vocês, se vocês quiserem, logicamente, de a gente falar sobre os terremotos, né? Como as nossas edificações aqui no Brasil se sairiam em uma situação de terremoto. Então deixem os comentários se vocês querem esse vídeo, que eu vou fazer futuramente para vocês aí. Maravilha, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do novo cenário, da nova fase do canal. Deixem aí também nos comentários o que vocês acharam do novo cenário, o que vocês querem que eu coloque ali atrás. Eu também vou fazer uma caixa postal para o canal, justamente para se alguém quiser mandar alguma coisa para eu falar aqui no canal, vai ser bastante interessante. Maravilha? Então é isso aí, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!